Salve nação corintiana, aqui é o Rucorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar do Luxemburgo. O Luxemburgo, todo mundo sabe que ele adora trabalhar com jovens, né? Promessas da base e tal. Ele simplesmente está vendo, analisando um jogador, trata-se do Léo Agostinho. Ele é um jogador versátil, 18 anos, o Corinthians tem contrato com ele até 2025. Ele joga na lateral direita, ele joga como ponta, joga na meia também. É assim, ele joga muito bem. O Corinthians tem uma multa rescisória dele de 1 bilhão. São 200 milhões de euros. Então é assim, para ter essa multa, o jogador realmente joga muito bem. Deve jogar muito bem. E o Luxemburgo, ao analisar, né, as partidas dele e tal, ver ele jogando, atuando, gostou muito do futebol dele. Então é assim, é capaz de algumas partidas aí esse garoto se apresentar. Ele é do sub-17, ele já teve no sub-20, né? Trabalhou até com o Danilo alguns jogos, só que o Danilo não aproveitou ele. E agora o Luxemburgo viu um potencial nesse garoto. De repente, ele entre aí no time titular, assim como o Moscardo, e de repente o jovem acaba desempenhando bom futebol e fique como o Moscardo, porque o Moscardo o quê? Precisou de 2 jogos para pegar a titularidade. No terceiro ele já estava de titular, então vai que, né? Vai que ele entre aí, estoura o moleque aí. Bom, é bom pro Corinthians, né? E tirando esse jogador, essa jovem promessa, o Christian Barleta. O Corinthians vendeu ele, né, pro Ceará. E aí teve coletiva lá no Ceará. E aí o Christian Barleta falou que ele realmente sofreu a pressão no Corinthians e que o time, quando ele veio, estava passando por um mau momento. Então ele acabou sentindo essa pressão e que não conseguiu desempenhar um bom futebol no começo nas partidas onde ele foi colocado. E aí ele ficou treinando e tal, e aí ele começou a ter uma evolução, e aí foi quando o Luxemburgo veio. E aí ele, vendo que estava tendo uma evolução, algumas pessoas também dentro do clube vendo essa evolução, o Luxemburgo deu aí algumas oportunidades, poucas oportunidades, e ele acabou não agradando ao Luxemburgo. Então o Luxemburgo simplesmente virou para ele e falou que não iria contar com os serviços dele e resolveu cuidar da vida dele. Então, até achar aí o Ceará, que gostaria de tê-lo, né, no time, e aí ele acabou aceitando. E por isso, e assim, basicamente, ele saiu do Corinthians porque o Luxemburgo não queria trabalhar com o jogador. Foi basicamente isso que ele expôs, né? Entre ser a verdade ou não, eu acho que é assim, o Luxemburgo tem dessas. Ele não gostou do jogador, ou ele não vê potencial no jogador e simplesmente encosta. O próprio Lucas Veríssimo mesmo a gente pode ver. Ah, ele faz tempo que ele não joga. Cara, o cara já tá pronto para jogo e o cara não joga. Então, assim, não tem o que falar, né? E fora outros jornalistas que já falaram em relação disso do próprio Luxemburgo, né? Mas enfim, esperamos aí que o Luxemburgo, o Barleta aí tenha sorte aí. Agora, se estourar, de repente, lá no time do Ceará, é mais um jogador que o Corinthians deu de graça, né? E porque também, assim, não foi só por causa disso que ele saiu do Corinthians. Foi porque também o Corinthians não tinha dinheiro para pagar para o São Bernardo. Vamos deixar isso bem claro. É basicamente isso. O Corinthians repassou a dívida que não pagou. Pronto, acabou. Corta, vamos falar de outra contratação. Roger Guedes saiu do Corinthians, foi apresentado lá, né, no Al Hilal,
E ele deve estar satisfeito, né, com o sonho dele, que o sonho dele era jogar no Catar, né? Então, esse era o sonho dele, né? Pois é. Eu até hoje só vi ele ter esse tipo de sonho, esse jogador. Mas tudo bem, né? Vamos desejar boa sorte pro Calvo. E agora, aí você me pergunta, e o Corinthians? Qual a contratação que o Corinthians faz? O Corinthians, a única coisa que faz é apresentar a apresentação de ex-jogadores por outros clubes, né? Porque contratação que é boa pro nosso time não existe, né? Não existe, ainda mais ultimamente, né? Agora a gente fica esperando, né? A gente, para falar a verdade, a gente só vai ter contratação quando esse presidente aí, para não falar outra coisa, sair do Corinthians. Aí o Corinthians vai ter contratações. Corinthians! O Murilo, ele vem aí sendo praticamente aí toda semana falado com venda, com negociações, isso e aquilo. Bom, de acordo com o Samir Carvalho, parece que tem um clube realmente grande inglês conversando com o Corinthians. E o Corinthians tá escondendo. Não fala nada, tá tentando fazer a mesma coisa que o Roger Guedes. E aí, de repente, solta a bomba. Ó, o cara é vendido. Esse clube inglês, parece que, pelo que tudo indica, né, de acordo com o Samir Carvalho, ele quer ainda o jogador para esse mês, esse fim de mês. Então é assim, então ele jogaria praticamente essa semifinal aí da Copa do Brasil e depois Deus lá sabe se ele iria estar na final. É assim, se for para vender, eu acho que tem que vender pro fim do ano. Mesmo se for uma boa grana, é burrice vender. E porque também já cumpriu a meta. Se o cara é bom jogador, ele vai ser vendido agora e vai ser vendido depois. Não interessa. O cara é bom. Ah, boa fase, má fase. Cara, duvido que ele vai ter tão, assim, despencar tanto o rendimento. Que ele é um ótimo zagueiro. Então é assim, não tem desculpa. Não tem desculpa para simplesmente pegar e tirar o jogador do Corinthians e falar que tem dia, porque cumprimos a meta, estamos com um pouco de dinheiro no caixa, certo? Não tem um porquê de vender, ainda mais não temos assim um zagueiro tão bom para suprir a ausência dele. Então, eu acho que o Corinthians realmente tem que negociar, mas negociar para o fim do ano. Não negociar agora, tirar agora o jogador, porque estamos em 2 competições, praticamente para ser campeão, e a outra para nos livrarmos da zona do descenso, né? Então, esperamos aí que o Corinthians resolva da melhor forma, né? Sendo que a gente já espera algo ruim, mas esperamos coisas boas, né? E a gente vai jogar contra o Curitiba, né? No fim de semana. Vai ter a volta aí do Rojas, vai ter a volta do Moscardo, do Mosquito. Bom, pelo menos o Moscardo e o Mosquito, a chance é grande, no mínimo no banco. E o Matias Rojas já pegar, querendo ou não, até a titularidade, né? No fim de semana, porque tem que preparar ele e os outros também para contra o São Paulo, né? Na quarta-feira da semana que vem. Então, esperamos aí que eles estejam afiados, né? E contra o São Paulo mais ainda, né? E espero que o Corinthians acabe vencendo esses 2 jogos. Aí o Corinthians no Campeonato Brasileiro mesmo vai pegar o Coritiba, depois a gente vai pegar o Cruzeiro lá em Minas e depois iremos pegar o Goiás. Goiás aqui também. Então assim, dá para fazer uma série boa. De repente, se a gente ganhar esses 3 jogos, nossa, a gente sobe mais muito na classificação, né? E depois desses 3 jogos a gente vai pegar o Palmeiras em casa. Logo depois contra o Goiás a gente pega o Palmeiras. Então assim, seria ótimo. De repente, se vencesse esses 4 jogos seguidos, nossa, seria tudo de bom pro Corinthians, né? Seria um mês perfeito. Mas enfim, são essas as notícias de hoje. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!